no manto. Ou então toque, estenda as tuas mãos e toque. Oh, o Senhor está aqui. Oh, declare, diga, para tocar no manto. Para tocar no manto, na orla do manto. Tem que estar prostrado para tocar. Pra tocar no manto, na orla do manto, tem que quebrantar-se pra tocar no manto. Oh Senhor, oh aleluia. Aplauda o nome do Senhor, aleluia. Web Rádio Assembleia de Deus. Aqui tem muito louvor. Você crê? Você ouve. O nosso desejo, Senhor, é ir além. Nós queremos ir além, Senhor, além de nós mesmos, além das nossas limitações. Queremos ir além do véu, conhecer a Tua santidade, Senhor. Leva-nos além. Revela-te adoração. Está começando na Web Rádio Assembleia de Deus o programa Ganhando Almas para Jesus. A apresentação, Presbítero Roberto. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, queremos dar início a mais um programa e desde já mandando a paz do Senhor para o nosso pastor, mandando os agradecimentos para ele, melhoras para o pastor Jair Teixeira, para a irmã Miriam, para todos os obreiros, evangelistas, presbíteros, diáconos, todos os auxiliares, enfim, para toda a igreja de São Miguel dos Campos, onde nós, todas as segundas-feiras, estamos aqui fazendo esse programa, essa bênção, levando para a igreja, levando para todos aqueles que compartilham agora com o Facebook, recebendo bênçãos, aqueles que estão tentando nos alcançar a maior número de pessoas possíveis, e tudo isso é bênção, tudo isso é para a honra e a glória do Senhor. Hoje estamos aqui com o pregador Diego e com o cantor Antônio, que vai estar participando, vamos estar oferecendo culto a Deus. E essas duas pessoas fizemos os convites e eles estão aqui para a glória do Senhor. Então Deus abençoe a todos e desde já vamos ouvir, vamos fazer uma oração inicial, né? E depois já vamos estar ouvindo o cantor Antônio. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te bendizemos, Senhor. Queremos te agradecer mais uma vez por estarmos aqui, Deus, neste programa, Senhor, abençoado. Ó Deus Santo, que cada pessoa que tem nos ouvido, cada pessoa que tem participado, que tem mandado seus comentários, que o Senhor encha de bênçãos espirituais, materiais, entrando com cura em seu lar, entrando com abundância de vida. Ó Deus Santo, abençoa, Deus, a todos aqueles que estão trabalhando nesta hora, abençoa aqueles que estão na sua casa descansando. Ó Deus, te louvamos e te bendizemos, queremos te agradecer nessa noite em nome de Jesus. Amém. Irmão Antônio, louva o Senhor com o hino.
Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Antônio, você é bueno. Misericórdia foi quem me trouxe aqui, que sua bondade e sua compaixão me alcançou. Eu disse a Deus, sou falho e imperfeito e às vezes eu erro demais. Sou limitado, tão pequeno e até incapaz de conseguir te agradar de todo o coração. Eu disse a Deus que o meu maior desejo era sempre cumprir o seu querer, que por mais que eu me esforce, muitas vezes não consigo nem lhe obedecer. Disse a ele com sinceridade, abra mão de mim. Mas Deus me disse, o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, e em meio às tuas dificuldades sentirás minha grandeza. Quando pensares que tudo chegou ao fim, eu tenho solução. Eu te renovo, pois eu paguei um alto preço pela tua vida. Eu fiz um grande investimento e não posso perder. Vou perdoando os teus defeitos, vou perdoando as tuas falhas, vou perdoando as tuas fraquezas, pois eu quero usar você. Eu vou usar você, capacitar você. Eu vou te dar unção, eu vou te renovar, depois vou te encher. E através da tua vida eu vou fazer milagre. Vai fazendo a minha vontade, adorando o meu nome. Mesmo você sendo falho, mas eu te amo. Se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, nessa noite você não estava aqui. Se não fosse a minha mão pra te defender, pra te proteger, com certeza você não sobreviveria. Quando você pensa em parar, eu te renovo. E se um dia você vier a fracassar, eu te levanto. Sou o teu amigo, o teu ajudador.
espera, pois eu sou teu Senhor. Eu cuido de você, eu velo por você, trabalho com você, eu defendo você. Sou eu quem te guardo, sou alento, te protejo, eu sou teu Deus. Sou teu amigo, o teu ajudador. Então descansa e espera, pois eu sou teu Senhor. Quem ajuda a cada um de nós é Deus. Só Deus é que faz essas coisas. Estamos aqui com alguns internautas já mandando um amém, a paz do Senhor. A irmã Carla Souza tem mandado um amém. Deus abençoe a irmã Carla Souza. Irmã Edileide Tenório, a paz do Senhor. Deus abençoe a irmã Edileide. Irmão Márcio Roberto também tem mandado a paz do Senhor. Deus abençoe a você e a sua família, irmão Márcio. O meu filho Jonathan Roberto, ali em Carpina, em Pernambuco, também tem nos mandado uma saudação. Neto também, o meu filho que está ali em Pernambuco. Deus abençoe a todos. Também quero mandar uma saudação especial, um parabéns para minha esposa, que hoje tem completado o ano, tem fazendo aniversário. Que Deus possa abençoar, que Deus possa enchê-la de todo, que realize todos os seus sonhos, que Deus possa continuar abençoando em nome do Senhor Jesus. Essa grande mulher, uma mulher de Deus, que tem nos ajudado nessa caminhada. Deus a abençoe em nome de Jesus. Irmão também, irmão Joséildo Silva, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus o pessoal tem participado. Ontem, lá na Xanamangueira, divulgamos os trabalhos. Todos os dias temos trabalho aqui na igreja. Portanto, irmãos, temos alguma coisa para ver. Não fique em casa vendo outras coisas. De 19h30 às 9 horas. E também tem um programa de sábado com o pastor Jário para a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica, né? E também com a irmã Miriam, com as crianças, com as senhoras. A irmã Miriam dando uma palavra. Quer dizer, temos alguma coisa, estamos usando as redes sociais para fazer a obra de Deus. Isso é bênção. Irmãos, também queremos falar o seguinte: a pandemia, está aí, é verdadeira. Temos que nos cuidar de todas as formas. Hoje estamos usando as máscaras quando não estamos falando, para nos cuidarmos. Mas a obra de Deus, ela não pode parar. Quando estivermos no culto, irmãos, saiamos das nossas casas com o intuito de oferecer culto de louvor e de adoração. Temos que estarmos felizes, irmão, de estarmos na casa do Senhor. Não podemos estar tristes, não podemos estar abatidos. Temos que estar ali buscando, orando pelas pessoas que estão necessitadas. Temos que estar levando uma palavra de Deus. Quando estivermos no culto, vamos louvar o Senhor com intensidade, vamos louvar o Senhor com alegria, prestar realmente um culto de adoração ao Senhor. É isso que nós queríamos falar, porque temos visto as pessoas meio abatidas, mas claro que existe a doença. Claro que existe aí as coisas fechando, mas temos um Deus que pode resolver todas as coisas. Somente Deus, o crente, a igreja orando, se posicionando, e Deus ele vai cessar com esse vírus, Deus vai cessar com essa praga terrível. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir mais um hino pelo nosso irmão Antônio, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mandar uma paz para você aí, irmão Diego. Josaí.
diante de ti, tudo é diferente. Diante de ti, não posso negar. Diante de ti, tudo é transparente. Diante de ti, não é fácil falar. Diante de ti, não consigo esconder, pois tu me conheces, mesmo antes de nascer. Diante de ti, agora eu estou. Quero te contar, quero te falar tudo que sou. Não tenho, não posso, não faço, nada sou. Sou fraco, imperfeito, Senhor. Eu erro muitas vezes tentando acertar. Reconheço, sozinho não dá. Sou pequeno, eu sou carente de sentir a tua presença. Me dá forças, me ajuda a chegar. Mas eu não desisto de você, Senhor. És pra mim a joia rara de maior valor. Sei que enquanto estiveres do meu lado, eu consigo vencer, vencer. Contigo eu tenho, tudo posso em ti. Tu és o grande eu sou pra mim. Estou forte e já não estou sozinho, pois neste meu caminho, ao meu lado sempre está. E é por isso que eu ainda estou de pé, pois tu não me deixas um só instante. E às vezes quando eu penso em parar, eu escuto a tua voz comigo falar. Estou contigo, descansa, te acalma, aquieta-te e espera. Por você vou pelejar. Eu sou grande, eu sou tremendo, eu sou teu Deus, o teu alento. Confia e deixa de reclamar. A tua vida está em minhas mãos, e é de mim de onde vem a solução. Te prepara, porque tu irás cantar, me agradecer, me glorificar. Por isso que eu ainda estou de pé, pois tu não me deixas um só instante. E às vezes quando eu penso em parar, eu escuto a tua voz comigo falar.
estou contigo. Descansa, se acalma, aquieta-te e espera. Por você vou pelejar. Eu sou grande, eu sou tremendo, eu sou teu Deus, o teu alento. Confia e deixa de reclamar. A tua vida está em minhas mãos, e é de mim de onde vem a solução. Se prepara, porque tu irás cantar e agradecer, me glorificar. Eu sou teu Deus, o teu amigo. Aleluia! É Deus, irmãos, que é o nosso amigo. Irmãos, o irmão Carlos, ele vai estar colocando aí na tela o QR Code e aí da rádio ADSMC no Play Store, né? Aí os irmãos podem baixar, podem participar, partilhar com os amigos, partilhar com os irmãos, para que todos participem, que isso é uma bênção. E, irmãos, também quero pedir perdão aqui, eu não tinha conhecido o presbítero Josaildo, que nos mandou uma boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe o presbítero Josaildo. Também fez um comentário aqui sobre o irmão Diego, que Deus continue abençoando esse jovem pregador, que Deus o abençoe. Também, irmão Sidney Rodrigues, está nos mandando a paz do Senhor, está nos mandando uma mensagem de Deus, Deus abençoe. Irmã Fernanda Diego, deve ser sua esposa, né? A esposa do irmão Diego também está participando. Deus abençoe, irmã Fernanda. E, irmãos, que todos que estão participando, que estão vendo, partilhem com alguém, para que nós alcancemos um número máximo, um número de pessoas aí junto conosco. Vamos estar lendo a palavra de Deus nessa noite no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São João. Texto áureo da nossa palavra, da palavra de Deus, capítulo 3, versículo 16. Três 16 de São João, que está escrito, onde todos já leram, todos participam, já sabem de cor, mas sentimos de ler essa palavra nessa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Irmãos, a preocupação de Deus de enviar o seu Filho, o único Filho, para morrer na cruz do Calvário por nós. E nós temos somente que crer. Crer, obedecer, seguir a esse Deus maravilhoso que morreu por nós. Então que Deus, ele possa estar sempre nos ajudando nessa peleja. Irmão Diego, faça essa oração pela palavra em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando neste momento, e iremos orar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus estamos aqui também na Tua presença, Senhor, para Te glorificar e Te exaltar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor já tem falado aos nossos corações, pelos louvores, pela Tua palavra usada dos Seus filhos.
Deus, visite, Senhor, este rapaz que a irmã pediu oração por ele, Deus. Entre, Senhor, naquela UTI. Vá de encontro aos enfermos, Deus. Nós te pedimos neste momento. Pai, obrigado, e que a tua palavra fale com o teu povo, e que o povo possa crer na tua palavra. Deus, muito obrigado por tudo. E continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, também quero mandar os parabéns para o meu filho Neto, Martiniano Neto, que está completando amanhã 21 anos ali em Pernambuco. Ele está lá, não pôde vir, infelizmente. Hoje é o aniversário da mãe dele, amanhã é o aniversário dele. E ele não pôde vir. A distância às vezes faz isso. Mas Deus o abençoe e continue, que ele continue sendo essa bênção, um filho exemplar, crente, um empresário, um pequeno empresário ali no ramo do açaí também, feito o outro daqui de São Miguel. Que Deus continue abençoando. Também a irmã Gildete, uma prima nossa, que também amanhã está completando um ano. Que Deus possa abençoar. Enfim, todos os aniversariantes se sintam parabenizados, abraçados, e que o Espírito Santo ele possa fazer algo na sua vida. Em nome de Jesus. Irmãos, a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, irmão Diego. Irmão Antônio, é uma igreja que não para, é uma igreja avivada, é uma igreja que ganha almas, é uma igreja que participa, é uma igreja que cresce, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que dá oportunidades aos obreiros, é uma igreja que faz a obra de Deus. Uma igreja que não tem parado. Nós daqui a pouco vamos estar colocando aí o projeto da nossa igreja, da Assembleia de Deus, de 110 mil almas para Jesus e 110 mil batizados no Espírito Santo, de 110 mil batizados nas águas. Um projeto ousado, mas acima de tudo e também não menos importante, a leitura da palavra de Deus toda, né, irmãos? Que o crente que ainda não leu a Bíblia, leia. Procure fazer isso, irmãos. Se dedique, busque ao Senhor, busque crescer na graça, busque crescer no conhecimento da palavra. Não fique aí esperando tempos maus para ficar em casa, né, irmão? Triste, abatido. Se você está aí parado, desempregado, você tem muito tempo para ler a Bíblia. E se você estar trabalhando, estar cansado, tira um tempo para ler a Bíblia. Porque o Senhor, sem Deus, nós não podemos fazer nada. Sem Deus, quem somos? Né? Nada. Então, a leitura da Bíblia é essencial. Esse devocional, o pastor Jairo, numa certa doutrina, ele falou sobre o devocional do crente. O crente ele tem que ter esse devocional. Tem que tirar o tempo, sim, para orar. Tem que tirar o tempo, sim, para ler a Bíblia. Tem que tirar o tempo para meditar. As coisas espirituais elas têm que acompanhar o crente todos os dias. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. O dia que a gente não pode caminhar mais. Eu não quero evangelizar hoje. Aí amanhã não pode evangelizar. Porque aconteceu alguma coisa na sua vida. Né? Então temos que aproveitar o máximo das nossas vidas para fazermos a obra de Deus. Né, irmão Jair? Está ali conosco o irmão Jair, irmão Carlos Magno, esses dois homens de Deus que ficam ali por trás, nos auxiliando. O irmão Carlos, um grande pregador da palavra, esse jovem, quem tem levado a palavra de Deus. Irmão Jair, irmão, que voz, Deus abençoe, viu, irmão Jair? Aqui um dia está aqui conosco de novo para cantar, e cantar não, né? Adorar, né? O irmão Jair disse que ele não é cantor, é adorador. Glória a Jesus. Irmão Antônio, louva o Senhor com mais um hino, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E depois passa o... Quero dar
o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Tá aqui mandando também Jacinto, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez ela, a igreja da IFAL, ela congrega ali na igreja da IFAL, minha esposa, acabou de adentrar também, é o nome do Senhor. Eu já tinha parabenizado e quero voltar a parabenizá-la, minha esposa. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, também quero mandar uma saudação para o nosso presbítero Marcos Robert, que amanhã estaremos aqui no culto de oração aqui na sede, e já queremos convidar os irmãos, venham participar, irmão, venham para a oração, venham em nome do Senhor Jesus, porque tudo isso é bênção. Pode soltar. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos.
uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Aleluia! Louvado seja Deus. Esse é um programa, irmão, um projeto abençoado. 110 mil almas. Eu sei que Deus vai salvar muito mais. Mas, como a igreja está fazendo 110 anos no Brasil, então o pastor presidente colocou no propósito, no seu coração, de ser pelo menos 110 mil almas, né? Vamos ouvir mais um louvor e depois vamos estar entrando com a palavra de Deus. Antônio. És o orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, é jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és a sombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia, que radia na rima do verso, na cantura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala o pequenino que nasce, és a face da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas, e no deserto és recantos de paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia, que radia na rima do verso, na cantura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala o pequenino que nasce, és a face da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus.
És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas. E no deserto, ó Deus, és oásis, descanso de paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho, tu és o brilho, és o brilho, no olhar de Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Vamos estar fazendo a oração, irmãos, entregando o nosso irmão Diego nas mãos do Senhor Jesus. Vai nos trazer uma palavra de Deus. Está aqui também Edinaldo de Oliveira, mandando a paz do Senhor. Deus abençoe, irmão Edinaldo, em nome do Senhor. Vamos estar orando a Deus. Ontem, irmãos, lá na Cheia da Mangueira, ontem foi culto da família. E a irmã contou um testemunho muito forte, abençoado. A irmã foi curada de câncer. A irmã teve problema no fêmur durante a sua recuperação. Foi um negócio tremendo. E nós a convidamos para o dia 12 de abril. Ela vai estar aqui conosco. Então, na próxima semana vai estar aqui conosco o presbítero Feitosa, falando a palavra de Deus, pregando, falando alguma coisa a mais. E no dia 12 de abril a irmã vai estar aqui participando, partilhando o seu testemunho para a edificação de todos. Amém? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos e te bendizemos. Ó Senhor, queremos te apresentar o teu servo, irmão Diego, Senhor, que hoje vai nos transmitir a sua palavra. Ó Deus, que ela sirva, Senhor, para a edificação de cada um de nós. Ó Deus Santo, te louvamos e te bendizemos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Irmão Diego. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Gostaríamos de tecer essa saudação aos irmãos, né, e feliz em estar aqui com os irmãos. Agradecer a Deus, né, por estar aqui neste momento de adoração e um culto a Deus, né? Estamos oferecendo a Deus um culto. E tendo ainda o privilégio de estar com esses ilustres servos de Deus, presbítero Roberto e nosso irmão Antônio, né, amigos nossos, que fico já honrado pelo convite, né? Agradeço a Deus e também ao Senhor pelo convite de estar aqui com os irmãos. Gostaria também de mandar um abraço, né, para minha família, a minha esposa Fernanda e meus 3 filhos, né, Dário, Débora e Dávila, que estão nos acompanhando. Então, Deus abençoe. Vamos abrir a Bíblia no primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3. A gente vai estar ministrando a palavra de Deus aos irmãos e contando um pouco, né, daquilo que o Senhor ele fez nas nossas vidas. Gostaria de também trazer aqui a paz do nosso dirigente, presbítero Wilton, né, mandar aos irmãos. E um abraço também e a paz aos nossos amigos, que o presbítero Roberto sabe disso. A gente se reúne geralmente na segunda-feira para manter um momento de edificação, estudo da palavra de Deus. O presbítero Queblan, né, o professor Wallace Gabriel, nosso irmão pregador Mateus, né, os demais irmãos também, que Deus possa grandemente abençoá-los, né, que estão provavelmente nos acompanhando, que o Senhor possa abençoar
né? E a gente vai estar ministrando a palavra de Deus. Coríntios capítulo 3, o versículo de número 4 em diante, está escrito assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. Pois bem, irmãos, a Bíblia ela trata a carta de Paulo aos Coríntios e ela nos dá uma certa informação de que aquela igreja, presbítero Roberto, era uma igreja bastante fervorosa nos dons espirituais, né? Se lermos a partir do capítulo número 12 em diante, veremos que aquela igreja ela era bem envolvida com os dons espirituais e até mesmo a ponto de atingir um exagero, né? Eles atingiram um exagero na utilização dos dons espirituais a ponto de Paulo querer instruí-los acerca desse assunto. E no que se fala em relação aos dons, aquela igreja era bastante fervorosa, mas ela era carnal, podemos assim dizer, o próprio apóstolo quem diz, em relação ao fruto do Espírito. Porque aquela igreja, ela tinha várias situações que demonstrava que ela era carnal. O teólogo Donald Stamps, o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele vai apontar vários pontos de que aquela igreja era carnal, assim também como a própria carta aos Coríntios vai mostrar isso, mas ele ele detalha de forma bem sistemática, mostrando que aquela igreja ela tinha divisões, ela participavam de 2 banquetes ao mesmo tempo, menosprezavam a ceia do Senhor, não aceitavam as lideranças que eles tinham sobre ele, desprezavam até mesmo os ensinos apostólicos. Então, nesses aspectos, aquela igreja era carnal, né? E aqui no capítulo 3, ele trata de que havia uma dissensão, assim como também no capítulo 1, acerca daquela igreja, naquela situação daquela igreja. Paulo vai tratar essa situação, mostrar que havia uma certa divisão. Aqui ele trata de Apolo e Paulo, mas lá no capítulo 1 da carta aos Coríntios, é interessante, no versículo de número 12, ele diz assim: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, havia uma divisão, uma dissensão, um espírito de facção na igreja de Corinto, onde estava dividindo os crentes ali, um dizendo que era de Pedro, né, de Kefas, porque ele era mais rígido, era mais aquela pregação mais dura, de juízo. Outro dizia que era Paulo, que tinha uma mensagem mais cristocêntrica, Apolo pela sua sabedoria e o entendimento, e ainda tinha um grupo que ia além dos deles, porque dizia que fazia parte de Cristo, né? E nós somos de Cristo, a divisão deles estava baseada em Cristo. Eles diziam que era eu sou de Cristo, e com isso eles davam o intuito de não obedecer a nenhuma liderança, nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, nem qualquer que fosse outro. Eles achavam que por isso estava fazendo bem, e Paulo faz uma pergunta retórica, né? Ele diz assim: está Cristo dividido? Está Cristo no meio da divisão de vocês? E aqui Paulo ele vai tratar no capítulo número 3, que essa atitude de facção, essa atitude de grupos, ela era uma atitude carnal. Paulo diz que não podia tratar ele com um alimento, com manjares, com uma comida mais forte,
e só podia tratar eles com leite, no capítulo 13, versículo número 3, ele diz isso, que eles ainda eram crianças, né? Eles não podiam ainda comer algo mais forte, uma doutrina mais rígida, podemos dizer assim, e Paulo usa essa figura para dizer que eles ainda estavam na carnalidade, né? No espírito de facção. E aí ele traz uma ideia do que realmente quem era Paulo e quem era Apolo na obra de Deus. Sabemos que a carta de Paulo aos Coríntios, ou a igreja de Corinto, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele está fazendo a sua segunda viagem missionária, e ele funda essa igreja de Corinto, né, e depois ele vai embora, ele continua a sua viagem. Quando ele continua a sua viagem, depois de um certo tempo, aparece em Éfeso esse judeu, né, da diáspora, que inclusive era grego também, e aprendeu, estudou muito a filosofia grega. Apolo era muito inteligente, porém ele não tinha vamos dizer assim, ele não tinha um batismo com o Espírito Santo, ainda não era conhecedor disso, e Priscila e Áquila, eles vão instruir Apolo nesse aspecto e levam ele a Coríntio. Quando levam ele a Coríntio, a história diz que lá os coríntios vibraram por causa disso, porque eles disseram, agora sim chegou um homem ao nosso nível, que eles achavam que Paulo não atingia o padrão deles, e aí se apegaram, um certo grupo foi lá e se apegou a Apolo, porque enquanto que Paulo ele vem trazer uma mensagem totalmente cristocêntrica, o Apolo ele tinha uma inteligência, podemos dizer, sobrenatural acerca da filosofia e de todas as outras coisas. Então, pelos coríntios gostar tanto de sabedoria, eles se apegaram bastante a Apolo, a ponto de desprezar o apóstolo Paulo, né? E aí houve essa divisão, porque um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e Paulo vai mostrar que a loucura de Deus ela é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e Paulo vai dizer que quando foi aos coríntios, ele não foi com palavra de sabedoria humana, mas foi com a palavra da cruz, que é poder de Deus, é poder para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo ele vai tratar esse assunto mostrando no capítulo 3 e versículo 6, a qual lemos, ele diz assim, eu simplesmente plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Porque pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Observe que Paulo está dizendo que o mérito da obra de Deus desenvolver-se como desenvolveu na cidade de Coríntio, não era de Paulo nem de Apolo. O mérito era de Deus. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, ele diz. Quando Paulo diz que eu plantei e Apolo regou, sabemos que existe o tempo do verbo, e quando ele diz assim, eu plantei e Apolo regou, esses dois verbos, plantar e regar aqui, eles estão no tempo aorísto, que ele indica uma ação passada, uma ação que foi feita no passado, completada no passado e foi finalizada. Então, Paulo que está dizendo aqui que ele simplesmente plantou e foi embora. Ele colocou a semente da palavra de Deus no coração dos coríntios e foi embora. Já veio Apolo e aquela semente que estava plantada, ele veio e regou. É como se Paulo ganhasse os coríntios e Apolo instruísse eles a ponto de se fortalecerem na fé. Então Apolo veio e regou, que também está no aorísto no grego, que é o tempo do passado. Então Apolo simplesmente regou e foi embora. Mas quando Paulo diz assim, mas Deus deu o crescimento. Aqui o termo deu o crescimento está no imperfeito. O imperfeito, presbítero Roberto, no grego aqui ele dá a ideia de uma ação contínua. Uma ação que ela é feita sempre, que ela está sempre acontecendo. Então, Paulo está dizendo assim, o meu trabalho e o de Apolo, aí nós simplesmente fizemos e fomos embora. Mas vocês ainda permanecem, porque quem continua trabalhando no meio de vocês é Deus. Deus ele deu o crescimento àquela igreja de Corinto e continua dando crescimento até hoje. E a igreja nunca parou, porque nós que somos homens, né, nós simplesmente plantamos e regamos, mas Deus, ele continua constantemente dando crescimento à sua igreja. É por isso que Paulo, ele vai mostrar uma coisa muito interessante, apesar de ser o pioneiro, o fundador daquela igreja de Corinto, no capítulo número 9, no capítulo 13, versículo 9, ele diz assim, nós somos
cooperadores de Deus. Paulo se coloca no mesmo padrão, ele pega o Apolo e coloca no mesmo padrão que ele, e ele diz assim: Apolo e eu somos simplesmente cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Sabemos que quando alguém planta algo, ele simplesmente planta e ele rega, coloca o adubo necessário para que aquela planta ela desenvolva, mas nenhum ser humano tem o poder de fazer aquela planta crescer ou continuar com vida, né? Ele pode fazer todos os apetrechos necessários para que aquela planta ela cresça, e ele espera que isso aconteça, mas o único ser que é capaz de dar o crescimento é Deus. E no versículo 7 ele diz assim: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus. Aí ele muda o tempo do verbo, ele diz assim: que dar. Veja, ele sai do deu crescimento e agora ele mostra realmente a ideia. Dar continuamente. Deus dá crescimento à sua igreja, né? Deus faz com que a igreja cresça. Então é por isso que nós dependemos totalmente de Deus, né? O presbítero Roberto, quando falou comigo, ele explicou para a gente contar um pouco do testemunho aqui, para os irmãos que me conhecem e sabem que eu sou eletricista de profissão, e no ano de 2011, quando eu estava trabalhando, eu sofri um acidente, uma descarga elétrica na rede de alta tensão, na rede de 13.800 volts, né? A gente tinha feito uma certa manutenção e tinha em cima da rede tinha um porta-fusível fechado e ninguém havia visto. Quando eu subi para ligar, eu estiquei a mão para tocar para ligar o transformador na rede, ali eu já praticamente apaguei. Começou só um barulho no meu ouvido e eu apaguei. Nesse período, foi um período bastante difícil para nós, porque a minha esposa, presbítero Roberto, ela estava com 9 meses de grávida da nossa primeira filha, da Débora, né? Eu me acidentei no dia 15 de outubro de 2011 e minha filha nasceu no dia 21 de outubro, ou seja, 6 dias depois. E aí a gente ficou numa luta, porque quando eu me acidentei eu fiquei 3 meses internado no HGE, mas é interessante porque quando eu sofri esse acidente, né, as pessoas têm muita dúvida de como que aconteceu. Realmente eu não sei como que aconteceu que eu saí do poste, ou eu fui tirado do poste, podemos dizer assim, porque eu não desmaiei no meu ponto de vista, só fui soltado a energia e acordar, mas não foi. As pessoas que estavam no local, que viram lá, ele disse que viram, na hora que eu toquei, estourou a minha perna esquerda também, além do meu braço, tem uma grande cicatriz na perna esquerda, e estourou na minha perna e começou a queimar a roupa. E eles dizem que começou a sair os arcos elétricos, a gente chama de arco elétrico, os raios da minha cabeça, presbítero. Estava num poste mais ou menos de 12 metros de altura, essa faixa de 9 a 12 metros de altura, ele saía da minha cabeça e ele batia no chão. E o pessoal, tinha um rapaz do campo ainda querendo me tirar de todo jeito, e o pessoal seguraram ele, disseram que ele não podia ir lá, porque se ele fosse ele morreria também. E os raios saíam e batiam no chão. Ele disse que quando batia no chão ficava mais ou menos um buraco de uma mão dentro, cabia uma mão dentro. Eu fiquei um bom tempo lá, agarrado, e depois ele disse que viu, eu desci um pouco. Quando eu desci, eu inclinei para trás e desmaiei para frente. Foi quando o eletricista, um amigo meu, ele subiu ao poste, e foi quando eu já estava ouvindo a voz bem longe já, e foi quando eu acordei, e eu disse: Vieira, falar o nome dele não ia falar, mas eu disse: Vieira, pelo amor de Deus, me tira daqui, não me deixa morrer aqui não. Ele disse que ainda subiu, me chacoalhou para mim poder acordar. Foi quando eu acordei e eu disse: me tira daqui, Vieira, não me deixa morrer aqui não. Eu disse: eu vou morrer, não vou. O meu braço, esse braço direito, ele encolheu e ele ficou em termos de formação de garra assim, e um mau cheiro de carne queimada mesmo, a perna toda queimada. E eu disse para ele, uma dor muito intensa no braço direito. E eu disse para ele: eu vou morrer, não vou. Ele disse: você não vai morrer não, irmão. E ele começou a chorar em cima do poste, eu lembro como hoje. Eu disse: ô Vieira, eu não vou ver minha filha nascer. Eu comprei todas as roupas, eu planejei tudo, fui na ultrassom, acompanhei minha esposa, e agora eu não vou ver minha filha nascer. E eu vou morrer, não vou. Ele olhou para mim e ele disse assim: você não vai morrer não, irmão. Que você serve a um Deus que é muito grande.
Você serve a um Deus poderoso que não vai deixar você morrer. A glória de Deus é quase que eu morro sem ver minha primeira filha, agora eu já vi 3, né? Glória a Deus. E o Senhor tem nos abençoado. Então, saí dali, irmãos, e tem um testemunho muito interessante que, é como eu falo para os irmãos, eu não lembro, né? Até eu estava conversando com o professor Wallace e ele me ensinou algo e ele disse assim: Diego, as maiores experiências que temos com Deus, geralmente nós não lembramos dela. E ele citou um versículo bíblico que o apóstolo Paulo disse assim, né? Se não corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Então ele cita uma experiência e ele não sabe como que foi. Eu não lembro, realmente eu não lembro. Eu poderia dizer aos irmãos, eu lembro, não, mas não lembro realmente. Eu só lembro do que aconteceu, que quando eu vinha no carro, a gente estava com uma Kombi no dia. O carro que a gente fazia manobra mesmo era outro, mas no dia a gente estava com a Kombi. E eu lembro que eu entrei, o pessoal me levou até a Kombi, né? Assim que eu desci do poste, eu desmaiei uma vez e me levaram até a Kombi. E quando a gente tava lá, eu vendo, e o outro lado seja comigo do lado, enquanto o motorista dirigia, e eu disse assim, eu quero ligar para minha esposa, eu quero dizer a ela. Mas Diego, eu liguei para ela, aí eu disse, Fernanda, tá em casa? Ela disse, estou na casa da minha mãe. Eu disse, tá na onde? Ela disse, estou aqui em pé. Eu disse, sente no sofá, eu lembro como hoje. Ela sentou, e eu disse para ela, eu disse, ó, eu sofri uma descargazinha elétrica, um choquezinho, não se preocupe não, vou no hospital e amanhã eu tô em casa. Ela já ficou nervosa, disse, se preocupe não, só vou no hospital agora, mas amanhã eu tô em casa. Esse amanhã foi 3 meses, presbítero Roberto, 3 meses internado. E quando eu terminei de falar com ela, ela começou a chorar, eu disse, tchau, depois eu ligo, aí desliguei. O rapaz disse que quando eu desliguei o telefone eu desmaiei de novo. Eu não lembro, no período eu não lembro nem de ter desmaiado, essa é a realidade. E ele disse que isso aconteceu, aí eu acordei, aí eu lembro outro período de quando eu pedi água para ele. Eu disse, me dê água, a sede muito intensa, a boca seca, e ele falou, você não pode beber água, você não pode tomar água agora. E aí ele disse que eu pedi água, conversei um pouco, pedi para tirar a camisa e desmaiei de novo. Ele falou que isso aconteceu umas 3 vezes. Passou o tempo e eu não sabia disso, eu vim saber agora há pouco, e um irmão, já quem me contou, ele disse que quando eu desmaiava uma vez e 3 vezes, desmaiava e acordava, desmaiava e acordava. Ele disse que quando eu desmaiava, eu acordava falando em línguas estranhas. Ele reuniu o pessoal e disse, ele é crente. Eles se reuniram no setor e disse, por quê? Ele falou, porque ele desmaiava e ele acordava falando naquela língua que os crentes falam. Ele disse, não entendia. E eu não sabia disso. Para mim, eu tinha desmaiado e acordado normal, mas ele disse que toda vez que eu desmaiava e quando eu acordava falando línguas estranhas. Desmaiava e acordava falando línguas estranhas. Isso chocou eles, impactou eles. Dali eu fui para o HGE, onde fiquei 3 meses, passei por várias cirurgias, para ser preciso, passei por 6 cirurgias, né? 5 cirurgias eu passei de debridamento, era o período de raspar as carnes que ficavam podres no meu braço, raspava as carnes podres no meu braço, porque na proporção que ia nascendo carne, apodrecia, né? Apodrecia e depois apodrecia e nascia novamente e apodrecia. Eu fiquei bastante inchado, muito, muito mesmo. Fiquei tão inchado que quando a minha esposa ela entrou a primeira vez na sala, eu até estranhei que ela olhou para mim assim e passou direto. Aí ela não me reconheceu de tão inchado que eu fiquei. O meu braço ficou da grossura da minha perna direita, meu braço direito. E ela passou e não me reconheceu, né? Eu perdi bastante sangue, muita febre. Eu não posso dizer que é geral, porque aquela anestesia geral, não entendo como que funciona, mas a gente só tomava banho anestesiado lá, o local ou completo. Como o meu não poderia dar 2 local, que era braço e perna esquerda, eles tinham que me apagar de vez, então eu me apagava. E eu fiz esse procedimento durante 62 vezes. Foi 62 anestesias que a gente apagou e assim, nesse período a gente sofria bastante pelo fato de que a anestesia ela dá aquela ânsia de vômito, né? Quando você está retornando e tal. Então eu tomava banho, quando eu vinha eu vomitava em cima da maca e parece que desmanchava o banho. O que me choca bastante, quando Paulo diz assim, nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega é alguma coisa, é que muitas vezes parece que somos.
parece que somos alguma coisa. Parece que se não tivermos o cuidado, nós vamos se colocar acima dos outros. Nós vamos acharmos que somos mais especiais que os outros, que estamos além. E quando eu já entendi, eu já tinha esse entendimento. E mais ainda, quando eu fui no HGE, eu entendi que o ser humano, ele é pó e cinza. Se Deus não dá o crescimento para o homem, se Deus não der o crescimento, nós não somos nada e nem ninguém. Como Paulo disse, nós não somos coisa alguma. Eu lembro que esse braço meu, quando ele apodreceu, as carnes apodreciam, inclusive tem até umas fotos em casa, a minha mão ia cair por ela mesma, porque ela ficou presa somente por uma peia, bem pouco mesmo de pele que ainda ficou no meu braço, o resto apodreceu, tudo ficou realmente preto mesmo, aquela carne podre. E quando a gente fazia a cirurgia que ele raspava, doía bastante, né? A gente meio que perdia o dia ali, mas aí a gente começou a fazer culto lá, né? Na época o meu dirigente, ele deixou a igreja e foi ficar comigo no HGE. O pessoal ficou tomando conta da igreja dos obreiros e ele quem ficava comigo lá. E a gente fazia os cultos lá. Para a glória de Deus, a gente ganhou 3 almas ainda. Uma voltou para Cristo, né? 4 almas se renderam. Fizemos uma obra muito boa lá. Até a psicóloga mesmo, quando entrava na sala da gente, ela disse: eu venho aqui porque é meu dever como profissional, mas eu sei que essa sala aqui ela está sendo bem tratada por pessoas que sabem o que é Deus. Ela falava isso. E realmente a nossa enfermaria ela era bastante bem animada mesmo nos cultos que a gente fazia, cantava os hinos da harpa. E tinha uma época que eu estava bastante desanimado, porque eu via que todo mundo saía e eu ficava na enfermaria. Teve uma época que eu fiquei até mesmo só, né? Até mesmo só eu e o acompanhante lá, e só nós dois ali, e eu ficava desanimado. Não é que eu queria doente lá, mas eu queria assim, companhia, porque imagina você numa sala 24 horas sozinho. E um dia acidentou-se um rapaz, foi esse que estava afastado, que voltou. O nome dele é Giovanni, ainda lembro como hoje. Ele trabalhava na questão de bujão e ele queimou o rosto. E ele foi lá na sala. Aí quando disseram, o acompanhante do Giovanni chegou, ele estava lá, todo enfaixado com o rosto. Aí quando vem o acompanhante do Giovanni, ele vem cantando o hino 126. Aí antes dele, quando eu escutei ele cantando o 120, tá vindo aí o acompanhante do Giovanni, a enfermeira disse. E ele vinha cantando no corredor o 126, eu dei um glória de cima da cama mesmo. Eu levantei a mão esquerda e igual glória, porque ele vinha lá, bem-aventurados que confiam. Então, que ele marcou muito a mim, essa entrada eu nunca esqueço, e animou a gente bastante. Então, esse processo de que eu vi ali, que se Deus não der o crescimento pra gente, a gente não chega a lugar algum. Meu braço, ele apodrecia, eu enrolava lençol, não enrolava mais somente as faixas, porque não suportava. Eu enrolava lençóis, eu enrolava 3 lençóis por dia, um em cada horário, e mesmo assim o pus e o sangue, a secreção que saía do meu braço, não conseguia suportar. Para mim dormir à noite, eu tinha que virar o rosto pro outro lado, com o braço pro outro lado, porque eu vou dizer isso aqui, mas literalmente fedia a carniça mesmo, a coisa podre mesmo. Então, eu entendi que a vida ela é muito mais além. Os seres humanos, eles não podem se colocar acima dos outros, eles não podem achar que é alguma coisa se Deus não for na vida dele. O único fator de ainda estarmos de pé é porque Deus é conosco. É porque Deus ele deu o crescimento a nós. Então, eu vi isso lá. Passei um momento de muita angústia. Nesse período também foi dificultoso, porque foi o período que a gente foi desligado da empresa, então meio que a empresa não tinha obrigação conosco, mas fui mandado para o INSS, e o INSS muitas das vezes dá aquele problema de atraso de salário e tal. Os 3 meses que eu fiquei internado no HGE, eu fiquei 3 meses sem salários. 3 meses internado, sem receber da usina e sem receber do INSS. E aí para a glória de Deus, eu conto isso, eu recebia mais do que quando eu estava trabalhando. Eu tinha um salário muito bom quando estava trabalhando como eletricista e recebia mais quando eu estava internado do que quando estava trabalhando, porque reuniu crente, ímpio, igreja, gente de todos os lugares, e ligavam para mim no HGE. Olha, irmão, eu fiz o ímpio dizia isso, eu fiz um voto com Deus, o ímpio dizia. Eu fiz um voto com Deus. E que se Deus abençoasse esse mês e eu conseguisse ganhar um certo valor por fora,
eu ia mandar tanto para você. Metade ele mandava para mim. Eu dizia, é de Deus, meu irmão. Aí ele ia lá e mandava. E nesse período o Senhor nos abençoou financeiramente. Graças a Deus não faltou nada para gente. O Senhor supriu toda a necessidade. Quando eu saí do HGE, eu estava ainda com os 3 salários que tinha recebido e ainda tinha dinheiro lá. E tinha uma feira de 6 meses ainda na minha casa, que dava para passar 6 meses ainda. E tinha o meu dinheiro completo. Disse, ó, filho, então vamos organizar agora algumas coisas em casa. Então o Senhor, mesmo no meio da dificuldade, do vendaval, o Senhor, ele supriu, ele cuidou de nós, né? Eu lembro como hoje que a irmã de lá do L2, a irmã Rita, ela, no ano novo, eu estava muito triste, porque todo ano novo eu sempre passei na igreja, e essa virada do ano eu estava naquela situação, né, e eu, saudades dos irmãos na igreja, muito triste, a minha esposa em casa triste, né, e de repente a irmã manda uma mensagem para mim, aquele versículo me confortou, ela mandou aquele versículo que diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Eu tomei posse daquele versículo, eu entendi que nós, como cristãos, nós não estamos ausentes de aflições, nós não estamos ausentes de dificuldade, nós não estamos ausentes de provações, mas da mesma forma que nós não estamos ausentes de dificuldade, nós temos um Deus que não é ausente na hora da nossa dificuldade. O salmista disse que o nosso Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, mesmo com dificuldade e angústia, nós temos um socorro presente. Quando o meu braço ele apodreceu e ficou numa situação bem crítica mesmo, lá tinha um médico que ele infelizmente eu tenho que falar isso aqui, mas é a verdade, ele se dizia ateu e ele fez de tudo para amputar meu braço. Inclusive ele queria amputar até minha perna. Eu fiquei 1 mês sem movimentar a perna, deitado direto, sem mover nada, na verdade, só a outra perna, mas fiquei 1 mês com a perna parada e ele disse que a solução era essa. Eu falei para ele que não, que eu disse que aquela dali era a solução dele. Se ele não tinha solução, eu tinha um Deus que tinha solução para aquilo ali. Eu disse a ele que eu tinha um Deus e ele disse assim, foi essa a resposta que ele deu para mim. Ele disse, olha, você está teimando comigo que sou médico. Você quer teimar comigo que sou médico, que entendo? Ele disse, eu servi na guerra. Eu participei já de situações de guerra, já vi como que funciona e eu vi muita situação dessa daí. Eu disse, doutor, primeiro que eu não estou numa guerra, eu estou no hospital, então o senhor está em contexto diferente. E o segundo, que quando o senhor diz isso é porque o senhor não pode fazer. Mas eu tenho um Deus que pode fazer todas as coisas. E eu disse, se o senhor quiser, eu posso assinar um documento, eu posso fazer alguma coisa me responsabilizando. E aí ele pediu para a enfermeira-chefe, a médica-chefe da clínica geral que tinha lá, ainda lembro o nome dela, a doutora Norma, ela veio até mim e conversou comigo e disse, olha, a situação sua é essa, é grave, é assim. Eu disse, a senhora vai me dar quantos dias para a gente orar? Ela disse, olha, eu vou estar aqui tal dia. Se não me engano, ela me deu 2 ou foi 3 dias, disse, então vamos orar. E aí eu liguei para os irmãos, desesperado. Os irmãos saíram ligando para as igrejas, pedindo oração por mim. O pastor foi lá e disse, agora eu vou ungir com o óleo, porque é a solução do passo. Ele lembra que meu braço estava todo ensanguentado, ainda aquele mau cheiro, e ele foi lá com azeite em cima da faixa, lógico, e ele passou o azeite e orou, e eu lembro que no negócio de um dia depois, eu acho que no outro dia, quando eu fui tomar banho, né, tomei anestesia geral e não sabia como que era, e aí eu voltei apagado, e eu lembro que quando eu retornei, a doutora disse, ó, quando você retornar, eu quero falar com você. A doutora, procedimento lá, eles limpando o meu braço, eu disse, tá bom. E o meu braço estava bem escuro mesmo, bem preto mesmo, aquele que chega, na verdade, hoje nasceu a carne aqui, mas era um buraco mesmo assim no meio, só tinha a parte da pele de trás. E quando eu fui que entrei, e quando eu vim no outro dia, eu acordei de anestesia, eu lembro que, como hoje essa doutora Norma, ela entrou correndo na sala, ela disse, Diego, você não vai acreditar. E aí meus olhos já encheu de lágrimas quando ela disse isso, porque eu disse para ela, ela disse, não vai acreditar. Eu disse, eu vou, doutora, eu vou, que eu sei o Deus que eu sirvo. Ela disse, o que foi? Eu disse, nasceu carne no meu braço, não foi?
Ela disse, foi, nasceu carne no seu braço. E ali eu dei um glória a Deus, eu chorei de alegria, ela se alegrou também. O Senhor fez essa obra, depois nós saímos de lá e continuamos fazendo a obra de Deus. Eu lembro que no início o médico disse assim, olha, você tem que ficar 6 meses ou 10 meses sem pregar, você faz essa função na igreja, mas não faz, porque senão você vai forçar. Eu lembro que eu saí no dia 25 de janeiro do hospital, saí dia 25 de janeiro, acho que em fevereiro, dia 15, eu já estava pregando. O crente é teimoso, né? Para esse aspecto, parar logo de pregar. Se eu morro, mas não paro de pregar. Eu lembro que após isso eu tinha que trocar todas as bandagens, todas as coisas, e às vezes sangrava, fazia tudo, mas para a honra e a glória do Senhor, o Senhor nos concedeu vida, né? E em todo lugar que eu vou, eu sempre digo o seguinte: Deus não me deixou vivo para mim simplesmente pregar. Não, ele me deixou vivo para dizer sempre a alguém, porque pode ser que sempre alguém esteja ouvindo que não entregou a vida a Jesus ainda, e pode ser que Deus me deixou vivo só para dizer isso a você. Se você puder agora, nesse momento, entregue a sua vida a Jesus o mais rápido possível, né? Eu sempre digo isso. Deus não me deixou vivo para pregar, para conhecer amigo, para ver filho crescer, não. Apesar que isso tudo é importante, né? Família não tem preço. Eu louvo a Deus pela família que o Senhor me deu. Mas o Senhor me deixou vivo para dizer aos pecadores que se arrependam e entreguem a vida a esse Jesus, né? Que ele tem poder, ele é poderoso. Isso que ele fez na minha vida, isso é o mínimo, né? Eu lembro que uma das coisas que o médico me afrontou foi que ele disse assim, um dia que ele estava cortando o meu braço, eu lembro como hoje, eu não estava anestesiado, foi um dos primeiros dias que eu cheguei, e foi esse médico que me atendeu. Ele estava cortando o meu braço e ele disse, não precisa anestesiar não, porque não dói não, porque a intensidade do choque, ela meio que queimou os nervos e eu não sentia a dor. E ele cortou comigo olhando lá no outro dia, e umas estagiárias assim, e ele começou a falar comigo e ele disse assim, o que foi que aconteceu com você? Eu disse para ele, e ele disse, rapaz, você teve sorte, ele disse. Eu disse, não é sorte não, doutor. Numa situação dessa aí, foi Deus que me livrou. E ele disse assim para mim, foi o primeiro atrito que eu tive com ele. Ele disse assim para mim, como é que você disse que foi Deus se Deus não existe? Deus para mim é esse bisturi. Ele falou isso, eu lembro como hoje. Ele pegou o bisturi que estava cortando e disse, Deus para mim é esse bisturi. E eu disse para ele, esse aí é o seu Deus. Esse é o seu Deus, o meu Deus não. O meu Deus, ele é governador do céu e da terra. Ele está muito mais além. E ele disse assim, eu disse, graças a ele que eu estou aqui. E ele disse, dê graças a ele não, dê graças a mim, que vou cuidar de você aqui. E eu disse para ele, é importante o serviço que o Senhor vai fazer por mim aqui, o seu trabalho que o Senhor vai fazer por mim, é muito importante. Mas eu dizia que o Senhor era bom mesmo, se o Senhor fosse me tirar na hora que eu estava agarrado na rede de 13.800, que não foi o Senhor que me tirou, foi ele. Foi o Deus Todo-Poderoso. E não foi esse bisturi aí, foi ele. A rede não desligou, mas mesmo assim, era para mim ter... Geralmente quando se leva um choque contrai, o corpo diminui, mas já era para ter acontecido isso comigo. Mas aprove a Deus, né? Me tirar e me livrar da boca do leão, como disse Daniel. Ele enviou o seu anjo naquele dia e fechou a boca do leão. Então, é isso, que os irmãos possam ser edificados, que Deus abençoe a vida de todos, né? Espero ter edificado a vida dos irmãos. É isso que o Senhor fez nas nossas vidas, grandes coisas, né? O Senhor não somente fez, mas tem feito por nós e tem nos honrado muito. Deus abençoe. Agradeço ao presbítero Roberto a oportunidade, que o Senhor abençoe e devolvo o trabalho ao Senhor. É verdade, irmão. Quem dá o crescimento é Deus, né? A gente pode fazer, cantar, pregar, estudar, como esse médico. Ele estudou bastante, fazer cirurgias para ver várias ocorrências, mas se não é Deus, o nosso irmão não estaria aqui. É um testemunho que todos nós deveríamos ter ouvido. Uma bênção, Deus abençoe, que Deus continue fazendo, né, irmão Diego? Amém. Nossa irmã Regiane está dizendo aleluia, diz maravilhoso o testemunho,
Irmão Marciano, Deus abençoe. Irmão Jefferson também está nos mandando a paz. Glória a Deus. A irmã Maria Cristina, glória a Deus. Adinaldo, testemunho maravilhoso, irmão. Irmão Diego. Quer dizer, irmão, meu filho Joseph está aqui mandando também a paz. Dizendo que foi uma bênção esse testemunho. Irmão Jean Macário, meu irmão Diego, você é um milagre vivo. Isso é verdade, verdade positiva. Regiane Viana, Deus seja louvado. Irmã Carla Souza, irmão Diego, milagre de Deus nas mãos do Senhor. Isso aí é notório, né, irmão? Irmão Diego, esse homem de Deus que não para, está sempre estudando, sempre se aprofundando, está sempre pregando a palavra de Deus. É um testemunho vivo, não é somente um pregador, é um testemunho de vida. Não estou falando sobre um testemunho de um acidente, mas um testemunho de vida, um homem de Deus. Irmã Regiane Viana, glória a Deus. Então, irmãos, não adianta nós estarmos querendo brigar por posição nunca. Não adianta querer ser mais ou menos do que o outro. Se o pastor não está nos vendo, mas Deus está vendo. Se o dirigente de um conjunto ou na sua empresa você está triste porque não foi reconhecido, mas Deus está vendo. Uma vez um irmão nos contou um testemunho. Ele trabalhava ali na usina Guaxuma, era serralheiro de bomba, e tinham 2 serralheiros, e o gerente chamou os dois eram crentes, irmão Diego. Aí o gerente chamou os dois e disse: olha, vocês 2 são crentes, só que eu só vou precisar de um, vai haver o corte. E aí é o seguinte: quem negar Jesus, fica. Aquele que quiser continuar como crente, esse aí sai. Vou dar uma semana para vocês. Uma semana depois, o gerente o chamou na sala. Ele disse: e aí, quem é que vai deixar de ser crente? Aí um disse: a partir de hoje eu já não sou mais crente. Eu tenho mulher e filhos, e aí eu preciso do meu emprego. Aí ele fez: e o senhor? Ele disse: olha, doutor, o Deus que abriu essa porta, Ele vai abrir outras maiores. Eu não troco meu Deus por nada nesse mundo. Eu tenho convicção daquilo e a quem eu sirvo, porque Ele me resgatou de um lugar que ninguém poderia me resgatar. O senhor não me conhece. E contou um testemunho dele rápido. Ele era ébrio, ele só vivia nas sarjetas. E depois que ele foi crente, irmão, ele era um homem de Deus, era um marido abençoado, um pai exemplar, um crente na igreja, um testemunho vivo. Ele disse: eu não posso deixar esse Deus. O senhor fica com o seu emprego e Deus vai abrir outra porta. Sabe o que foi que o gerente disse, irmão? Ele demitiu o rapaz que renunciou a Deus. Ele disse: olha, se você deixou o seu Deus pelo emprego, imagine amanhã se aparecer um emprego melhor, você vai me deixar, que eu não sou nada seu. Então, quem vai ficar com o emprego é o nosso irmão aqui, que ele não negou ao Deus dele. Aleluia. Eu sei que Ele vai estar comigo nas horas difíceis, nas horas que eu necessitar, porque Ele, se Ele crer num Deus que Ele não vê, um Deus invisível, mas que fez tudo isso por Ele, que Ele nos contou, então por mim, com certeza, Ele vai continuar fazendo o seu trabalho de forma exemplar. Irmão, aquele homem, quando contou isso, é uma mensagem de edificação.
Ele me contou, ele disse, irmão, Deus é tremendo nas nossas vidas. Deus é tremendo. E ele disse que quando foi orar em casa, e disse à mulher dele, disse, meu filho, Deus ele abre porta. A mulher dele disse, você não pode negar esse Deus. Ele disse, não, eu não vou negar não, agora eu vou orar. E Deus ele vai fazer grandes coisas. E Deus fez. Foi a mesma coisa do nosso irmão Diego, foi a mesma coisa do nosso irmão Antônio, foi a mesma coisa na minha vida, na vida do irmão Carlos, na vida do irmão Jean. Se a gente fosse contar o que Deus ele tem feito nas nossas vidas, né, irmão? São coisas maravilhosas. Então você que está em casa aí, está afastado do evangelho, você que está pensando em ser crente, você diz assim, se Deus falar comigo, eu vou ser crente. Se Deus fizer isso na minha vida, eu vou ser crente. Não espere para você estar pronto. Ninguém nunca vai estar pronto para ser crente. É Deus quem trabalha, é Deus quem resgata, é Deus quem escolhe, é Deus quem capacita, é Deus quem faz, é Deus quem transforma, é Deus quem tira o homem do lamaçal do pecado, é Deus quem segura na mão do crente para passar numa pandemia, é Deus quem segura na mão do crente quando está desempregado, é Deus quem segura na mão de uma pessoa, na mão do crente quando está precisando de uma palavra, quando está desanimado, quando está triste. Só Deus. Eu costumo dizer o seguinte, Deus proverá todas as coisas. No testemunho do irmão Diego, ele disse que ficou sem o INSS 3 meses. Ficou sem o salário da empresa 3 meses. Mas Deus estava suprindo. Mais do que ele pensava. Abundantemente mais. É bíblico, né, irmão? E aí depois o dinheiro do INSS entrou. E aí ele pôde fazer até outras coisas. É Deus, irmão. É Deus, não tem o que você falar, não tem o que você pensar, não tem... Ah, mas Deus existe. Deus não existe, irmão. Deus, se não fosse Deus, você não estava respirando agora. Se não fosse Deus, não estaríamos aqui agora. Sem Deus, não somos nada. Sem Deus, não somos nada. Então, vamos ouvir mais um louvor para o irmão Antônio. E daqui a pouco estaremos orando ao Senhor e agradecendo por mais um trabalho. Não, Antônio. Ela vem pela manhã, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a
figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e o campo não produza mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado dos currais, ainda que não haja gado dos currais, eu exultarei em Deus da minha salvação, louvarei o Senhor meu Deus, porque Ele é o meu Senhor, o meu Deus e o meu Salvador. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Zé Cícero está mandando a paz do Senhor, Deus abençoe. Irmã Genilei, tá? Eita, glória a Deus, bênção do céu, Deus abençoe, irmã Genilei. Irmã Josilene Menezes, mais um glória, achou o testemunho lindo, Deus abençoe, irmã Genilei. Irmã Fernanda, a esposa dele, está bem agradecida por todos estar comentando. Louvado seja Deus. Irmã Quitéria Santos também está nos mandando uma saudação. Louvado seja Deus. Queremos agradecer a todos que participaram, que estão participando. Queremos agradecer ao irmão Diego, ao irmão Antônio, por ter atendido o nosso convite. Ao irmão Carlos Magno, esse homem de Deus, irmão Jean, que está sempre conosco. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Irmão Diego, ora ao Senhor, nos despedindo, em nome de Jesus. Meu Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por estar na Tua presença, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos concedeu, Senhor, estarmos aqui nessa noite. Que o Senhor possa estar a cada dia abençoando todos os Teus filhos que têm feito essa obra, Senhor, que têm trabalhado em prol do Teu reino, em prol do Teu evangelho. Deus abençoe aqueles irmãos que sempre têm acompanhado os Teus filhos, assistindo
Deus, estes programas e que tem sido edificado pela tua palavra. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, e continue conosco, Senhor, em todos os momentos, dando crescimento às nossas vidas espirituais, em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Quando Cristo expirou, a minha vida